Jó, do capítulo 7 ao capítulo 10. Porventura não tem o homem duro serviço sobre a terra? E não são os seus dias como os do jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim se me deram meses de escassez, e noites de aflição se me ordenaram. Havendo-me deitado, digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele endurece e torna a rebentar-se. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou um monstro marinho para que me ponhas uma guarda? Quando digo: confortar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos, e com visões me atemorizas, de modo que eu escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino. Não quero viver para sempre. Retira-te de mim, pois os meus dias são vaidade. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas sobre ele o teu pensamento, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim a tua vista, nem me largarás, até que eu possa engolir a minha saliva? Se peco, que te faço a ti, ó vigia dos homens? Por que me fizeste alvo dos teus dados? Porque a mim mesmo me tornei pesado? Por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó. Tu me buscarás, porém eu não serei mais. Então respondeu Bildade, o suíta, dizendo: até quando falarás tais coisas? E até quando serão as palavras da tua boca qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Mas, se tu com empenho buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso fizeres a tua súplica, se fores puro e reto, certamente mesmo agora ele despertará por ti, e tornará segura a habitação da tua justiça. Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último estado aumentará grandemente. Indaga, pois, eu te peço,
da geração passada e considera o que seus pais descobriram. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu entendimento não proferirão palavras? Pode o papiro desenvolver-se fora de um pântano? Ou pode o junco crescer sem água? Quando está em flor e ainda não cortado, seca-se antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. A sua segurança se desfará e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, porém ela não subsistirá. Apegar-se-lhe-á, porém ela não permanecerá. Ele está verde diante do sol, e os seus renovos estendem-se sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto ao monte de pedras, até penetra o pedregal. Mas quando for arrancado do seu lugar, então este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis que tal é a alegria do seu caminho, e da terra outros brotarão. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem tomará pela mão os malfeitores. Ainda de riso te encherá a boca, e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é. Mas como pode o homem ser justo para com Deus? Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Ele é o que remove os montes, sem que o saibam, e os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem, o que dá ordens ao sol, e ele não nasce, o que sela as estrelas, o que, sozinho, estende os céus, e anda sobre as ondas do mar, o que fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem contar. Eis que ele passa junto a mim, e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: Que é que fazes? Deus não retirará a sua ira. Debaixo dele se curvaram os aliados de Raabe. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher as minhas palavras para discutir com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz, pois ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras.
Se fosse uma prova de força, eis-me aqui, diria ele. E se fosse questão de juízo, quem o citaria para comparecer? Ainda que eu fosse justo, a minha própria boca me condenaria. Ainda que eu fosse perfeito, então ela me declararia perverso. Eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo, porquanto digo, ele destrói o reto e o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é, logo? Ora, os meus dias são mais velozes do que um correio. Fogem e não veem o bem. Eles passam como balsas de junco, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Então tenho pavor de todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Eu serei condenado. Por que, pois, trabalharei em vão? Se eu me lavar com água de neve e limpar as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem, como eu, para eu lhe responder, para nos encontrarmos em juízo. Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei. Do contrário, não estaria em mim. Tendo tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Tens prazer em oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o desígnio dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, ainda que tu sabes que eu não sou ímpio e que não há ninguém que possa livrar-me da tua mão? As tuas mãos me fizeram e me deram forma, e te voltas agora para me consumir? Lembra-te, pois, de que do barro me formaste, e queres fazer-me tornar ao pó? Não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me tens concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Contudo, ocultaste estas coisas no teu coração. Bem sei que isso foi o teu desígnio. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me absolverás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não poderei levantar a minha cabeça, estando farto de ignomínia e de contemplar a minha miséria.
Se a minha cabeça se exaltar, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tiver expirado, e olhos nenhum me vissem, então fora como se nunca houvera sido, e da madre teria sido levado para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu me vá para o lugar de que não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra trevosa e do caos, e onde a própria luz é como a escuridão. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.